É possível ser otimista num mundo tão marcado pelo pessimismo, pelo ceticismo, pelos desencontros humanos? Você conhece pessoas otimistas? Eu creio que sim, é possível ser otimista, mesmo diante desse mundo tão desencontrado. Meu avô, por exemplo, paterno, era um homem extremamente otimista. Lembro-me muitas vezes dele quando viajávamos, e ele nasceu num distrito a alguns quilômetros de Arco Verde, e eu levava com 18 anos ele para visitar a família, e o carro era um Chevette. Eu estava começando a aprender a dirigir e a estrada era cheia de buraco. Mas ele ia a viagem inteira dizendo: olha, o motorista é bom. Era eu, 18 anos, começando a viajar. O carro é bom, era um Chevette. E estrada boa, cheia de buraco a estrada. E ele ia criando com a sua palavra um carro bom, uma viagem boa, um motorista bom, porque apesar de não ser alguém que vivesse dentro de uma igreja ou que mantivesse uma expressividade de fé, ele era um homem otimista. E nós devemos ser otimistas na vida. Aliás, dizem que se o otimista pode errar, o pessimista já começa errando. É assim que funciona. E nada contraria mais a fé cristã do que a falta de esperança, de otimismo, de vislumbrar no futuro vitória. Embora eu tenha que lhe dizer que é um fato de que nem todo mundo, sob o ponto de vista humano, que acha que vai ser vitorioso, será vitorioso. Evidentemente. Sob o ponto de vista humano, isso não é uma coisa que se pode questionar. É um fato. Nem todo mundo que acha que vai ser vitorioso será vitorioso. Eu vou dar dois exemplos claros sobre o que eu estou dizendo aqui. Eu me lembro que em 1985 houve uma eleição municipal e um candidato a prefeito na cidade de São Paulo aparecia nas pesquisas na frente e ele soberbamente sentou na cadeira de prefeito no último guia eleitoral. Quando as urnas se abriram, ele foi derrotado. Outro exemplo, de que nem todos aqueles, por mais otimistas que sejam na vida, sob o ponto de vista humano, serão vitoriosos, é a Copa do Mundo de 50. Nós estamos aí para fazer uma Copa do Mundo o ano que vem. O Brasil está sediando uma Copa das Confederações. E em 1950, naturalmente, eu não era nascido, nem a maioria de vocês, mas a história conta que o Brasil chegou naquela Copa do Mundo como franco favorito. A Copa era no Brasil, o time era um bom time, o Maracanã tinha sido recém-inaugurado para aquela Copa do Mundo. A imprensa internacional inteira apontava o Brasil como campeão mundial de futebol. E as coisas foram acontecendo, nós ganhamos da Suíça, empatamos com a Iugoslávia, em seguida veio o México, nós ganhamos, depois goleamos a Espanha, goleamos a Suécia e chegamos na final da Copa do Mundo como franco favoritos, precisando apenas de um empate.
e o jogo era contra o Uruguai, e terminou o primeiro tempo, Maracanã lotado, 199 mil pessoas, o Brasil empatando o jogo e àquela altura campeão mundial. Mas aí veio o segundo tempo. E no segundo tempo, vocês sabem o que aconteceu. O Uruguai fez o 2-1, ganhou a Copa do Mundo, calou 199 mil pessoas que estavam no Maracanã, encheu de lágrimas uma nação inteira, porque aquilo que se vislumbrava como vitória acabou sendo uma derrota amarga, que até hoje nós não esquecemos. E é possível que você também na sua vida, em algum momento, tenha feito planos, projetos pessoais, projetos do seu interesse, projetos sem a participação de Deus, projetos que atendessem às suas necessidades, vontades, e que as coisas não tenham caminhado exatamente como você queria. E você começa a não entender por que não saiu do jeito que você queria. E é por isso que a palavra de Deus diz: o homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Mas eu quero dizer a você uma verdade essa manhã. Eu quero dizer a você que com o povo de Deus, diferentemente da ótica humana, a vitória é algo certo. A vitória não é uma mera especulação. A vitória não é uma expectativa. A vitória não é uma esperança vaga. Para o povo de Deus, nós já entramos com a faixa de campeão no peito. Sabem por quê? Porque a vitória do povo de Deus não depende dele, mas depende do próprio Deus. Foi Deus que nos prometeu dar vitória. A nossa vitória não depende das nossas forças. É fruto da graça e da misericórdia de um Deus que nos ama, de um Deus que é bom e de um Deus que está sempre trabalhando ao nosso favor. A vitória do povo de Deus não depende das nossas forças, mas ela vem apesar das nossas fraquezas. Porque nós somos fracos, todos nós. Nós temos fraquezas físicas, quer queiramos, quer não, a idade vai chegando, temos que enfrentar as doenças, o nosso vigor vai desaparecendo. Nós temos fraquezas de ordem psíquica. Então aí os consultórios dos psicólogos e psiquiatras como prova disso. Então aí as síndromes de pânico, ansiedade, depressão, para comprovar isso. Então aí os milhões e milhões de ansiolíticos que são consumidos todos os dias para demonstrar isso. E eu quero dizer a você que sou médico do trabalho, e um dia me perguntaram qual é a pior doença ocupacional. Eu disse, é uma que não está registrada em nenhum código internacional de doença, é a insatisfação. Porque a insatisfação leva a todas as outras doenças. Nós temos as nossas fraquezas morais.
Quantas vezes você não prometeu a Deus que iria, por exemplo, mudar de rumo em determinada área da sua vida? Que você não tenha prometido a Deus que você ia cuidar de uma área que não estava rendida ao Senhor, de um pecado que você vem afagando como sendo de estimação, e você fracassa. Não é que você não tenha sido sincero, você foi sincero, o problema é que faltou poder. O problema é que faltou força do Espírito Santo na sua vida para que você pudesse se livrar daquilo que é um obstáculo a uma vida de graça. Nós temos nossas fraquezas espirituais. Nós somos seres ambíguos, contraditórios. Nós somos seres que fazemos o mal que não queremos e o bem que queremos, muitas vezes não conseguimos fazer. Nós somos frágeis porque nós não sabemos nem muitas vezes orar e pedir a Deus aquilo que é melhor. Pedimos a Deus pedra, achando que estamos pedindo peixe. Muitas vezes estamos pedindo a Deus coisas que vão prejudicar a nossa vida, sem saber que aquilo vai trazer prejuízo, dor e sofrimento. Na verdade, é por isso que Deus não dá aquilo que a gente quer. Deus dá aquilo que a gente precisa e que é melhor para a nossa vida. O cristianismo é diferente de autoajuda. A psicologia da autoajuda diz que você pode tudo, que suas palavras têm poder para tudo, que você pode construir todas as coisas com a sua própria força interior, que você é um gigante adormecido. E eu não quero aqui dizer que as palavras não são importantes, elas são. E eu não quero dizer que uma atitude positiva não seja importante, ela é. Mas eu quero dizer que isso não resolve tudo na sua vida, porque você e eu somos carentes da graça de Deus. No texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo nos convida a nós vivermos um otimismo indestrutível na vida. Eu quero que você enfatize o versículo 28 desse texto de Paulo aos Romanos. Aliás, os teólogos dizem que a carta de Paulo aos Romanos seria o Himalaia de toda a revelação de Deus ao homem. E que o capítulo 8 seria o pico do Everest. Porque ali você vai encontrar aquilo que é mais profundo no que Deus quer comunicar ao seu coração. E Paulo nos convida a ter esse otimismo indestrutível no versículo 28, por algumas razões que eu quero compartilhar com você essa manhã. Em primeiro lugar, ele começa dizendo: nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos. Nós temos certeza experimental. Nós temos convicção. Paulo não disse eu imagino, eu penso, eu acho, eu estou sentindo um negocinho aqui. Não. Paulo diz, nós sabemos como uma coisa absoluta, imutável, como promessa de Deus, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É por isso que você pode caminhar essa vida, mesmo se você não sentir um negocinho aqui dentro, mesmo que você não veja milagres acontecendo de forma extraordinária todo dia na sua vida,
Paulo não disse que você terá apenas uma conjectura, uma expectativa, uma esperança de que as coisas vão dar certo. Não, ele diz: sabemos como uma certeza total e absoluta de que a soberania de Deus trabalha ao nosso favor. Senão você fica feito aquela mulher que um dia me procurou e disse: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, porque eu preciso tomar uma decisão importante. E eu queria que Deus me ajudasse a tomar essa decisão. E antes de nós começarmos a orar, eu perguntei assim: mas a senhora acredita naquilo que Romanos 8:28 diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Ela: com certeza. Começou dizendo assim: com certeza. E aí nós oramos. E quando nós terminamos de orar, ela olhou para mim e disse: mas pastor, o senhor tem certeza que ele vai fazer eu tomar a decisão certa? Não é expectativa, não é possibilidade. Paulo não está dizendo eu acho. Paulo está dizendo nós sabemos, nós temos convicção, nós temos certeza. É algo imperativo, afirmativo, é promessa de Deus ao meu e ao seu coração, de que todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Você não precisa sentir nada. Se sentir, ótimo, mas se não sentir, Deus está trabalhando por você também. Você não precisa que 300 pessoas todo domingo sejam curadas na sua frente para que você acredite que Deus está trabalhando por você. O que você precisa é de fé para entender que há um Deus que é soberano, onisciente, onipresente, onipotente, e que a sua soberania está conspirando ao nosso favor. Em segundo lugar, a segunda razão pela qual Paulo nos convida a ter uma convicção de otimismo que seja indestrutível, é porque ele diz que todas as coisas cooperam para o bem. Paulo não está dizendo: olha, algumas coisas vão cooperar para o seu bem. Paulo não está dizendo: aquilo que você quer vai cooperar para o seu bem. Paulo não está dizendo que apenas coisas boas vão cooperar para o seu bem. Paulo não está dizendo que apenas as maravilhosas e melhores coisas da vida vão cooperar para o seu bem. Não. Afinal de contas, não há ninguém que passe por essa vida sem experimentar dores, sofrimentos, angústia. Alguém que passe por essa vida sem derramar lágrimas, sem experimentar traições, alguém para puxar o seu tapete, para lhe caluniar, para lhe difamar, muitas vezes para lhe apunhalar pelas costas. Ninguém passa por essa vida sem ter decepções, sem ter experiências amargas. E é por isso que Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando Paulo está dizendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem, ele não está necessariamente dizendo que apenas as coisas boas farão parte da nossa vida. O que Paulo está querendo dizer é que Deus vai usar todas as circunstâncias da sua vida, vai trabalhar, vai burilar, vai moldá-las de uma forma que Ele transforme tudo num bem para você. É isso que Paulo está querendo dizer. O que Paulo está querendo dizer é que se você não foi vitorioso ainda, é porque o filme não terminou.
O que Paulo está querendo dizer é que se a vitória não chegou ainda, é porque a história ainda não acabou. Mas o dia que acabar, você vai ser vitorioso em nome de Jesus. Quando os irmãos de José o traíram e o venderam como escravo no Egito, aquilo não foi uma coisa boa. Mas José disse: vocês me fizeram o mal, mas Deus transformou esse mal num bem. E é isso que Ele faz na minha e na sua vida também, meu irmão. Ele pega todas as circunstâncias da sua vida, as boas e as más, trabalha, burila, molda de uma maneira que aquilo se transforme em um bem para você. Em terceiro lugar, quando Paulo nos convida a ter um otimismo indestrutível, é porque nós não precisamos compreender a maneira como Deus está agindo na nossa vida, para entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Há muita gente que quer que Deus trabalhe de uma forma racional, que as coisas tenham que se encaixar necessariamente como num jogo de quebra-cabeças, como numa coincidência, que você procure compreender e ver perfeitamente aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Alguém já disse que Deus é Deus e Ele escreve certo por linhas tortas, e eu acrescento, Ele é Deus e escreve certo pela linha que Ele quiser, torta, reta, curva. Deus pode usar a multiforme graça, a policromia da sua graça e da sua misericórdia para trabalhar na sua vida, sem que você esteja compreendendo, nem entendendo, nem perfeitamente acompanhando cada passo daquilo que Ele está fazendo na sua vida. Tem horas que você vai olhar para a sua própria vida e vai dizer: pastor, eu não estou entendendo. Eu não estou vendo sentido. Eu não estou vendo propósito. As coisas estão desarrumadas. Estão aparentemente fora de foco. Há momentos na sua vida em que você vai ver apenas linhas desencontradas. Há momentos na sua vida familiar, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida financeira, em que você não encontra uma resposta imediata às suas ansiedades, às suas inquietudes, que você não encontra um propósito para o que está acontecendo. Mas olha aqui para mim. Nós não precisamos compreender tudo o que Deus está fazendo na nossa vida. O que nós precisamos é depender de Deus em todas as coisas. Há um autor muito famoso chamado Gary Chapman. Ele escreveu um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, muito conhecido no Brasil. E Gary Chapman conta das ilustrações desse livro, que quando criança ele estava brincando aos pés de sua mãe, e a mãe estava fazendo um bordado, e ele estava no chão, olhando de baixo para cima, e o que ele via embaixo do bordado eram apenas linhas desencontradas, um desenho sem sentido. E ele perguntou: mamãe, o que é que a senhora está fazendo? E a mãe respondeu: eu estou bordando. E diz que ele disse: mas mamãe, que coisa feia. Linhas desencontradas, traços disformes. Até que a mãe, com muito carinho, pegou Gary Chapman nos braços, colocou no colo
mostrou o bordado de cima para baixo. E o menino disse: mamãe, que coisa linda você está fazendo. Muitas vezes a nossa vida está assim. A gente está olhando de baixo para cima. A gente está olhando com a visão humana. E a gente só consegue ver linhas desencontradas. A gente só consegue ver desenho sem forma. Até que um dia Deus vai lhe colocar no colo e vai lhe mostrar um lindo bordado que Ele está fazendo na sua vida, para a sua honra e para a sua glória. Você nem sempre vai entender o que Deus está fazendo na sua vida. Acredite nisso. Aliás, Deus nunca prometeu explicações para ninguém. O que Ele promete é restauração. Jó sofreu sem ter explicações. E eu imagino Jó naquele lixão da sua cidade, com as feridas no seu corpo, depois de ter perdido a família, depois de ter perdido os seus bens, depois de ter perdido tudo. E ainda por cima os amigos chegavam e diziam: olha, Jó, esquece esse teu Deus. E a mulher diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E quanto mais Jó clamava, mais ele ouvia de Deus silêncio. E quando Deus rompeu o silêncio na vida de Jó, não foi para dar explicações a Jó, mas foi para restaurar a vida de Jó. Porque devolveu a ele tudo que ele tinha e ele viveu uma longa vida. Deus não promete explicações de sua maneira de agir para você. O que Deus promete é restauração. O livro de Jó termina sem ele entender por a causa do seu sofrimento. Deus não deu explicação, mas Deus restaurou. E é isso que Ele quer fazer na minha e na sua vida também. É possível que você não esteja entendendo, compreendendo, racionalizando um Deus que é soberano sobre todas as coisas, criador de tudo. Mas eu quero dizer uma coisa a você essa manhã, que ainda que você não entenda, e Ele não lhe prometeu explicações todas as vezes, certamente Ele vai lhe trazer restauração. Você não precisa compreender o que Deus está fazendo, mas você pode compreender Deus. Você pode compreender que Ele é o seu Pai. Você pode compreender que Ele é bom. Você pode compreender que Ele está trabalhando, ainda que silenciosamente, ao seu favor. E eu me lembro que um dia Einstein foi visitar os Estados Unidos com a mulher. E perguntaram à mulher de Einstein: a senhora conhece a complexa teoria da relatividade pelo qual o seu marido se tornou famoso no mundo todo? E ela respondeu: não, eu não conheço a complexa teoria da relatividade pelo qual meu marido se tornou famoso no mundo todo. Mas eu conheço meu marido. Nós não precisamos compreender o que Deus está fazendo, nem como Ele está fazendo, mas nós precisamos compreender que Deus é Pai, que Ele nos ama incondicionalmente, pessoalmente, e que tudo que Ele está fazendo na minha e na sua vida é para o nosso bem. Ele sempre vai estar trabalhando a favor daqueles que nele esperam.
Jó não encontrou explicações para o seu sofrimento. É possível que haja alguém aqui também essa manhã que não tenha encontrado sentido nem propósito para o que tem enfrentado na vida. Talvez esteja incomodado pelo silêncio de Deus. Mas não esqueça, quando Deus romper esse silêncio, vai vir restauração na sua vida. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo nos convida a ter uma inabalável perspectiva de vitória, porque ele diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero enfatizar daqueles que amam a Deus, porque são todos aqueles que, como nós, um dia entendemos, compreendemos que graça é favor imerecido, porque nós vamos colher necessariamente aquilo que plantamos na vida, não esqueça disso nunca. Quem semeia na carne vai colher iniquidade necessariamente. Quem semeia pecado vai colher sofrimento. Essa é uma lei da natureza que todos nós conhecemos, a gente planta e a gente colhe. Mas muitas vezes nós esquecemos que há duas leis que são consequências dessas. A primeira delas é que nós colhemos mais do que nós plantamos. A Bíblia diz: aquele que planta vento vai colher tempestade. E a segunda lei, que é consequência dessa lei, da semeadura e da colheita, é que nós nunca, em geral, colhemos sozinhos. Há sempre alguém que vai sofrer com a gente. Há sempre alguém que vai compartilhar a alegria com a gente. Todos aqueles que amam a Deus, o universo conspira a seu favor. Todos aqueles que um dia receberam essa graça e entenderam que tudo que somos e tudo que temos na vida é favor não merecido de Deus. Essa graça que um dia transformou a minha vida, transformou a sua vida, que fez todas as coisas diferentes. Essa graça que foi capaz de transformar a vida de um jovem chamado Ricardo no Espírito Santo. Esse jovem, numa segunda-feira, procurou a igreja, disse: pastor, eu vim aqui, falando a um pastor amigo, porque eu quero lhe dizer que ontem, domingo, eu estive na sua igreja. E o pastor disse: que bom, seja muito bem-vindo. O senhor não entendeu. Eu vim à igreja ontem porque eu sou usuário de drogas, eu estou com uma dívida com o tráfico e eu vim furtar um veículo. Enquanto eu estava escolhendo o veículo que eu ia roubar, eu ouvi um louvor que vinha de dentro da igreja, que falava de misericórdia, e meu coração se encheu de arrependimento. As lágrimas começaram a cair do meu rosto. Eu entrei na igreja do jeito que estava, com 38 e tudo na cintura, e eu não consegui mais parar de chorar. Todo aquele meu sentimento de culpa
foi restaurado. Eu fui inundado por um amor absolutamente incompreensível. Eu saí correndo para minha casa. Cheguei chorando. Minha mulher perguntou: Ricardo, alguma coisa fizeram para você? Ele disse: não. Aquele Ricardo morreu. Eu hoje sou um novo homem porque eu conheci Jesus Cristo. Trinta anos se passaram e Ricardo está lá pregando o Evangelho e falando dessa graça maravilhosa que um dia mudou a vida dele. E em quinto e último lugar, Paulo nos convida a ter um otimismo indestrutível na vida, porque ele sabia que bem é este que Deus quis comunicar nesse versículo. Porque você sabe qual é o maior projeto de Deus para a sua vida? O maior projeto de Deus para a sua vida não é que você tenha títulos universitários, pós-graduação, MBA. O maior projeto de Deus para a sua vida não é que você tenha saúde, não é que você tenha um apartamento de luxo, não é que você tenha um veículo do ano, não é que você tenha muito dinheiro, cargos importantes. E eu quero dizer que tudo isso é bom, tudo isso é legítimo, tudo isso pode vir a reboque, mas esse não é o grande projeto de Deus para a sua vida. O grande projeto de Deus para a sua vida é que você seja parecido com Cristo. O grande projeto de Deus para a sua vida é que você tenha o caráter de Jesus de Nazaré. Porque Deus não quer só levar você para a glória, mas Ele quer que você seja parecido com o Rei da Glória. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Disse Jesus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Agora você pode dizer: pastor, o senhor está dizendo tudo isso porque o senhor não conhece a minha vida. Está tudo desarrumado. Está tudo feio. Eu só tenho visto linhas desencontradas, desenhos sem forma. Eu não estou encontrando resposta para muita coisa. Eu não estou vendo sentido. Eu não estou vendo propósito. Talvez você diga: eu não estou vendo esperança, eu não estou vendo saída. Eu estou amargurado. Eu estou triste. Eu não vejo solução aparente, palpável para o meu problema. Talvez a sua vida esteja assim hoje. Mas eu quero lhe dizer, meu irmão, que Deus está no controle. Ainda que Ele esteja em silêncio, ainda que Ele não esteja respondendo explicitamente a todas as suas inquietudes, ainda que Ele não esteja lhe dando as explicações que você quer, e Ele não necessariamente lhe dará, mas Ele vai lhe trazer restauração. Ele vai transformar a sua vida num mosaico colorido, lindo,
quando esse filme tiver chegado no fim, você dará graças a Deus, porque Ele trabalhou silenciosamente na sua vida, e porque você finalmente pôde compreender que você pode viver um otimismo indestrutível na vida, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E sabe como é que Paulo termina esse capítulo? Com 5 perguntas afirmativas que devem ser as minhas e as suas, para expressar essa nossa atitude de otimismo diante da vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas antes o entregou por todos nós, como não nos dará a graça e de graça todas essas coisas? Quem intentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? E ele termina dizendo: quem nos separará do amor de Deus? Nem angústia, nem tribulação, nem perseguição, nem fome, nem principados, nem o presente, nem o passado, nem o futuro, nem altura, nem profundidade, nem a nossa própria morte nos separará do amor de Deus. E Paulo arremata dizendo: pois em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Fique em pé. Nós vamos cantar um louvor. E eu quero orar por você, no lugar onde você está. É possível que a sua vida esteja assim desencontrada, que você não esteja compreendendo tudo que está acontecendo. É possível que as linhas desse bordado ainda não tenham sido mostradas para você. É possível que você não tenha recebido de Deus a explicação que o seu coração queria. Mas acredite que Ele está trabalhando por você. Acredite que Deus está trabalhando em seu favor. Acredite que a soberania de Deus conspira ao nosso favor. E diga como o apóstolo Paulo: diante de qualquer circunstância da vida, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Vamos cantar um louvor.